sobrado assombrado na Rua Dona Geralda, em Paraty, Rio de Janeiro. No âmago do centro histórico de Paraty, onde o tempo parece ter parado entre as esquinas tortas e as calçadas de pedra úmida, ergue-se um sobrado que se camufla entre a beleza colonial da cidade. Pintado em tons desbotados de branco e azul, sua fachada envelhecida carrega cicatrizes do passado, rachaduras finas nas paredes, venezianas de madeira que rangem ao menor sopro de vento, e um portão de ferro que parece jamais ter sido completamente fechado, ou completamente aberto. Para os milhares de turistas que lotam as ruelas durante o dia, ele é apenas mais um entre tantos edifícios históricos. Um detalhe perdido entre vitrines coloridas de artesanato e cafés com mesinhas na calçada. Mas para os moradores antigos, especialmente os que herdaram da infância o hábito de ouvir e contar histórias passadas de geração em geração, aquele sobrado guarda um peso que não se vê, apenas se sente. Não há placas que alertem, nem marcas visíveis na entrada. Mas os que vivem ali por perto sabem que ele não é como os outros. Seu silêncio é espesso, quase palpável, um tipo de silêncio que parece respirar com a noite. Um vazio cheio de presença. E é justamente dentro desse silêncio que todos os dias, no exato momento em que os sinos da igreja anunciam 10:03 da noite, ecoa um som cortante e inconfundível. O tinido seco e metálico de um molho de chaves sendo atirado com força sobre uma mesa antiga. Sempre vindo do mesmo cômodo. Sempre na mesma hora. Sempre com a mesma precisão mórbida. Como se o tempo ali estivesse preso em um ciclo que se repete desde uma noite esquecida de mais de um século atrás. Os vizinhos mais antigos contam que ninguém jamais conseguiu impedir esse som. Nem portas trancadas, nem benzeduras, nem reformas no interior da casa foram suficientes para silenciá-lo. Porque não é um barulho comum, é um aviso, um ritual, um gesto de despedida que atravessa décadas como uma cicatriz no tempo, feito por alguém que talvez nunca tenha saído dali. Corre pelas vozes abafadas do tempo, aquelas que sussurram entre becos e janelas cerradas, que no final do século XIX, o sobrado da Rua Dona Geralda foi habitado por um homem enigmático, cujo nome completo se perdeu nos arquivos empoeirados da cidade, mas que ficou conhecido por todos simplesmente como Joaquim. Um nome comum demais para o personagem incomum que ele foi. Joaquim não era nativo de Paraty. Chegou de navio, vindo sabe-se lá de qual cidade portuária, trazendo consigo apenas uma mala de couro desgastada e uma máquina de escrever envolta em panos. Instalou-se discretamente no sobrado e passou a trabalhar na única tipografia local, um pequeno prédio de cal branca, onde as prensas tremiam com o peso das palavras que moldavam a realidade do vilarejo. Lá, imprimia desde os parcos jornais políticos da região, até panfletos de missa e boletins de comércio. Era ele quem dava forma escrita aos rumores, às orações e às ordens da elite local. Sua função, ainda que modesta, o tornava uma peça invisível, porém indispensável, no mecanismo social da cidade. Por trás da vidraça da tipografia, Joaquim era uma sombra meticulosa, sempre envolto por cheiro de tinta fresca e papel grosso. Raramente dirigia a palavra a alguém. Era comum vê-lo atravessando as vielas com passos silenciosos, como se medisse cada pedra do caminho, trajando sempre um paletó escuro, puído nos ombros, e camisas de linho engomadas até o último botão do colarinho, mesmo sob o calor abafado do litoral. Seus olhos, fundos e opacos, pareciam carregar um peso que não se podia nomear. Um tipo de melancolia que não se explicava com palavras, apenas se sentia ao passar por ele. Aos poucos começaram os rumores. Alguns diziam que Joaquim sofria de uma enfermidade da alma, uma tristeza tão densa que o fazia falar sozinho durante as madrugadas, enquanto arrumava as gavetas de tipos móveis. Outros sussurravam que o motivo de sua dor vinha de um amor desfeito, uma paixão proibida que o havia deixado marcado para sempre. Disse que ele se apaixonara por uma mulher de fora, uma estrangeira misteriosa que desembarcou em Paraty vinda num navio mercante de bandeira espanhola. Uma figura elegante e reservada, que logo conquistou olhares e suspeitas. Joaquim se perdeu por ela. Há quem afirme que viveram um romance discreto, escondido dos olhos fofoqueiros da cidade pequena.
Mas de uma noite para outra, ela desapareceu sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Para alguns, ela foi embora. Para outros, algo mais sombrio aconteceu. E Joaquim, desde então, foi visto vagando pelas ruas altas da cidade como uma alma errante ainda viva. Seus passos se tornaram mais lentos, sua expressão mais carregada e seus olhos mais vazios. As impressões tipográficas que antes imprimia com firmeza passaram a sair com falhas, manchas, letras borradas, como se o próprio Joaquim estivesse começando a se dissolver junto à tinta e ao papel. Pouco a pouco ele foi se fechando em completo isolamento. Parou de falar com os colegas, parou de responder aos vizinhos, até que um dia, simplesmente deixou de ser visto. A tipografia permaneceu com a porta entreaberta por dias, o prelo em silêncio, as janelas empoeiradas. Foi então que veio o desfecho, ou o início de tudo aquilo que jamais cessaria. O que os registros silenciosos do tempo ainda preservam é que, após semanas mergulhado em um recluso e cada vez mais sombrio isolamento, Joaquim simplesmente deixou de existir aos olhos da cidade. A tipografia, que antes rangia ao som das prensas e exalava o cheiro forte de tinta fresca, amanheceu de portas cerradas e vitrines empoeiradas. Os panfletos empilhavam-se sem revisão. E a rotina de impressões, que há anos seguia o mesmo compasso, foi subitamente interrompida, como se o tempo ali também tivesse sido abandonado. Dias se passaram. Os moradores começaram a estranhar. O silêncio no sobrado era denso, anormal, como se algo houvesse se esvaído dentro dele. Nenhuma luz à noite, nenhum ruído de passos, nenhum rangido de cadeira. Apenas um vazio impenetrável. O portão, embora trancado, estava recoberto por um fino véu de poeira. E as janelas que Joaquim costumava abrir religiosamente ao fim de cada tarde continuavam fechadas como pálpebras vencidas pelo sono eterno. Foi numa manhã de céu baixo e nublado, daquelas em que Paraty parece respirar junto ao mar, que um dos antigos colegas de tipografia, tomado por uma inquietação sufocante, decidiu verificar o que havia acontecido. Caminhou até o sobrado com passos hesitantes, como se a própria rua o quisesse dissuadir. Chamou por Joaquim com batidas leves, depois com força. Nenhuma resposta. Aproximou-se da janela e, ao colar os olhos ao vidro, viu o caos instalado, papéis manchados espalhados pelo chão como folhas mortas, uma garrafa estilhaçada perto da escrivaninha e um cheiro de coisa antiga, um cheiro de abandono e fim. A sensação de que algo terrível havia acontecido tornou-se insuportável. Com a ajuda de outros moradores, forçaram a entrada. A porta cedeu com um estalo seco, como se resistisse não por segurança, mas por luto. Ao cruzarem o limiar, o ambiente era de um frio estranho e parado, diferente do clima úmido lá fora. Subiram as escadas rangentes que levavam ao segundo andar, e ao abrirem a porta do quarto, encontraram a cena que congelaria o espírito de todos ali presentes. Joaquim pendia do caibro central do teto, o corpo já inerte, os pés soltos, o rosto roxo, os olhos semicerrados como se ainda observassem alguma coisa além da compreensão humana. O cinto de couro, amarrado com precisão, dizia muito sobre o gesto. Não havia hesitação, apenas a decisão final de alguém que se despediu do mundo em silêncio. Mas havia mais. No térreo, sobre a mesa de jantar da sala, repousava um pequeno molho de chaves, as mesmas da casa, jogadas com brutalidade, como se o ato de lançá-las fosse um gesto ritual, simbólico, definitivo. Ao lado delas, uma folha de papel envelhecida pelo tempo e manchada pelas mãos trêmulas de quem a escreveu. As letras, embora trêmulas e irregulares, ainda podiam ser decifradas. A mensagem simples e devastadora dizia: "Até as letras me abandonaram." Essas palavras, curtas mas carregadas de desespero, ecoariam como maldição pelos corredores daquele sobrado. Não era apenas uma nota de despedida. Era um epitáfio escrito com tinta e dor. Um grito silencioso de alguém que, ao perder a mulher amada e a razão de existir, também foi traído pela única coisa que ainda lhe restava: a palavra. Depois do sepultamento silencioso de Joaquim, feito às pressas e com poucos presentes no cemitério antigo de Paraty,
O sobrado da Rua Dona Geralda foi deixado para trás como um corpo que ninguém queria tocar. Nenhuma família da cidade se interessou em comprá-lo, tampouco em alugá-lo. O imóvel, embora bem localizado e de arquitetura valiosa, passou a ser evitado com um respeito sombrio, quase ritualístico. Suas janelas permaneceram cerradas como pálpebras em luto. A porta, ainda com sinais da entrada forçada, foi fechada novamente, mas nunca mais com verdadeira intenção de reabertura. Os anos passaram como névoa sobre a cidade. A vegetação começou a subir pelas paredes externas. O azul da pintura desbotou. O branco virou um tom de ossos envelhecidos. Era como se o próprio sobrado estivesse encolhendo, definhando junto com a memória do que ali acontecera. Mas para os vizinhos mais atentos, especialmente os mais velhos, que viviam em casas coladas umas às outras, o esquecimento nunca foi uma opção. Porque a casa, embora trancada, jamais permaneceu em silêncio absoluto. Foi pouco tempo depois do enterro que começaram os relatos. Primeiro, cochichos nas esquinas. Depois, relatos mais insistentes. Gente que dizia ter ouvido passos no segundo andar durante a madrugada. Não o som confuso de telhas estalando ou galhos roçando, mas passos distintos, cadenciados, como os de alguém cruzando um cômodo com raiva ou pressa contida. Outros juravam ouvir um lamento abafado, vindo de dentro das paredes. Um som fraco, mas contínuo, como o resmungo de uma dor que não cessava. Não era grito, não era sussurro, era um peso no ar. Mas o que realmente fez com que o sobrado se tornasse evitado até mesmo durante o dia foi o que passou a acontecer todas as noites, sempre no mesmo horário. Quando os sinos da igreja de Santa Rita mal completavam as 10 badaladas, 3 minutos depois, precisamente às 22h03, um ruído metálico e seco atravessava as paredes do sobrado e se espalhava pela rua deserta como um chamado que não pedia resposta. O som exato de chaves sendo lançadas com força sobre uma mesa de madeira maciça. Não era algo que se confundisse com qualquer outra coisa. O impacto era claro, inconfundível. Os moradores descreviam o som com uma precisão desconcertante. As chaves pareciam bater, quicar e então repousar. Sempre do mesmo jeito. E o mais perturbador, o som acontecia mesmo quando não havia vento. Mesmo em noites sem energia. Mesmo quando nenhum outro ruído era ouvido. Aqueles que se atreveram a encostar o ouvido nas paredes externas do sobrado garantem que o som vinha sempre do mesmo ponto. Da antiga sala de jantar, onde os investigadores encontraram o molho de chaves sobre a mesa no dia do suicídio. Era como se aquele último gesto, o arremesso das chaves, o símbolo do adeus, do abandono do mundo, estivesse preso em um ciclo eterno, revivido noite após noite por uma entidade que se recusava a partir. Uma repetição espectral, como se o próprio tempo tivesse se ferido ali, abrindo uma fenda pela qual a dor de Joaquim escorria em silêncio, pingando na eternidade como tinta sobre o papel que jamais secou. Passaram-se décadas até que o antigo sobrado encontrasse uma nova moradora. Uma mulher determinada a desvendar as histórias escondidas por trás das paredes silenciosas. Teresa Maia, historiadora renomada e defensora fervorosa da preservação da cultura paratiense, decidiu fixar residência naquela construção carregada de passado e mistério. Para ela, o sobrado não era apenas uma casa, era um relicário vivo, um testemunho material das memórias que moldaram a identidade da cidade. Nos primeiros dias, Teresa dedicou-se a restaurar cuidadosamente cada cômodo, respeitando os detalhes originais da arquitetura colonial. Enquanto mergulhava nos arquivos antigos em busca de documentos que revelassem os segredos esquecidos daquela morada. No entanto, conforme as noites caíam e o silêncio da cidade antiga se intensificava, algo inesperado começou a acontecer. Em noites especialmente calmas, quando o vento cessava e o mundo parecia suspenso em quietude absoluta, um som distinto e inconfundível quebrava o silêncio da casa. O barulho seco e metálico de chaves golpeando a madeira. O som ecoava vindo da sala principal, reverberando pelas paredes e móveis antigos, carregado de uma intensidade que transcendia qualquer explicação racional. Intrigada, e ao mesmo tempo cautelosa,
Teresa passou a investigar meticulosamente a origem daquele ruído misterioso. Em mais de uma ocasião, ao se aproximar da mesa antiga onde as chaves pareciam cair, encontrou marcas recentes na superfície de madeira. Arranhões profundos e amassados frescos, como se algo pesado tivesse sido arremessado ali há poucos momentos. Esse fenômeno repetido não podia ser atribuído ao acaso, nem à imaginação fértil de quem se deixa envolver pela atmosfera carregada do sobrado. Era um sinal claro de que o passado ainda pulsava naquele espaço, uma presença invisível que insistia em se manifestar e reivindicar seu lugar na história viva de Paraty. No início, Teresa Maia encarou o sobrado como um simples vestígio histórico, uma casa antiga com sua rotina silenciosa e nada mais. Seu olhar era o de uma pesquisadora cética, acostumada a encontrar fatos e documentos para explicar cada mistério. Porém, à medida que mergulhava nos arquivos empoeirados da cidade, descobriu registros que confirmavam a existência de Joaquim, o tipógrafo solitário, cujo nome aparecia em documentos datados do final do século XIX. Esses registros, no entanto, não revelavam apenas um homem, mas uma tragédia silenciosa que parecia ecoar pelas paredes do sobrado. Determinado a entender melhor o contexto, Teresa iniciou conversas com moradores mais antigos da rua Dona Geralda, descendentes daqueles que conheceram Joaquim e sua história. A cada relato, ela percebia que não se tratava apenas de uma lenda popular. Em vozes embargadas e olhos marejados, os depoentes compartilhavam experiências inquietantes. Mais de uma vez, uma mesma frase a atingia com força. Dona Teresa, o Sr. Joaquim ainda está aqui. Ele nunca deixou este lugar. As palavras não eram ditas com medo, mas com uma reverência triste, como se falassem de uma presença tangível, quase palpável. Numa dessas noites, quando o relógio marcava as 3 da madrugada, Teresa foi despertada por uma sensação intensa e desconcertante, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis que perfuravam a escuridão do quarto. O ar pareceu se tornar mais denso, frio e opressivo, como se uma neblina carregada de silêncio e mistério tivesse invadido o ambiente. Ao descer os degraus rangentes até a sala principal, seu olfato captou um aroma inesperado e profundamente estranho. O cheiro pungente de tinta fresca, tão real que quase podia ser sentido sobre a pele, embora a tipografia ali não funcionasse há décadas. Nesse instante, o silêncio foi quebrado por um som brutal e cortante. O eco retumbante de chaves metálicas sendo arremessadas com violência sobre a mesa antiga. O barulho reverberou pelas paredes, como se carregasse a angústia de um adeus não dado, uma súplica que atravessava o tempo. Mal o som cessou, um sussurro frágil e trêmulo deslizou pelo corredor escuro, arrastando as palavras como um último lamento. Até as letras me abandonaram. Era como se Joaquim, condenado à sua própria memória e ao vazio deixado pelo amor perdido, ainda tentasse se comunicar, usando o único recurso que lhe restara, a tinta e o papel que um dia deram sentido à sua vida e que agora o rejeitavam na morte. O caso logo ultrapassou os limites do bairro e ganhou destaque em toda Paraty, especialmente após sua evocação nas renomadas apresentações culturais da Flip, a famosa festa literária internacional da cidade. Ali, entre debates sobre literatura, história e cultura, o relato do sobrado da rua Dona Geralda ganhou uma dimensão ainda mais profunda, sendo contado não apenas como uma lenda urbana, mas como um fenômeno que conecta passado e presente por meio do inexplicável. Teresa Maia, que se tornara a principal guardiã dessa história, passou a compartilhar seu conhecimento durante palestras dedicadas às malassombras, termo antigo e carregado de significado, usado pelos moradores para nomear aqueles espíritos inquietos que recusam o descanso e insistem em permanecer entre os vivos. Com o tempo, o sobrado não só se manteve sob os cuidados da família de Teresa, como também se transformou em um verdadeiro ponto de interesse para estudiosos do paranormal, investigadores especializados e turistas intrépidos. Todos chegam movidos pela curiosidade e pela esperança de presenciar, ouvir ou sentir algo que ultrapasse as fronteiras da realidade conhecida.
Muitos relatam arrepios, a sensação de presenças invisíveis e, para alguns, até mesmo o inconfundível som do molho de chaves sendo lançado com força sobre a madeira envelhecida da mesa da sala. Porém, entre os habitantes mais antigos da Rua Dona Geralda, há um consenso unânime e um aviso sussurrado com reverência e temor. Se você tiver a ousadia de visitar o local após o cair da noite e escutar o metálico barulho das chaves, não insista em entrar, não provoque o silêncio que ali repousa. Não busque explicações nem tente desafiar o que não pode ser compreendido. Apenas recue com respeito e vá embora, deixando para trás o passado que ainda caminha entre as paredes daquele sobrado. Pois, dizem, pontualmente às 22h03, Joaquim retorna para sua casa, e ele não tolera ser interrompido. Aqueles que desrespeitam esse aviso carregam consigo a memória de encontros sombrios, momentos em que o visível e o invisível se entrelaçam, e o tempo se dobra sobre si mesmo, deixando marcas indeléveis no espírito de quem se atreve a ficar. E assim, fica o aviso gravado nas sombras do tempo. Nem todo mistério quer ser desvendado. Algumas histórias permanecem enterradas nas paredes frias, onde o silêncio é apenas a máscara do que nunca se foi embora. No sobrado da Rua Dona Geralda, em Paraty, o passado sussurra, as chaves ecoam, e Joaquim ainda caminha entre nós, preso em um ciclo eterno de dor e abandono. Se você ouvir aquele som metálico cortante à noite, não olhe para trás. Não tente entender. Apenas fuja, porque há forças que não perdoam e segredos que custam a alma. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou deste mergulho no sobrenatural e quer continuar explorando casos reais e arrepiantes como este, inscreva-se no News Web Doc, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos corajosos. Aqui, os mistérios nunca dormem e você nunca está sozinho na escuridão. Até o próximo episódio. Espero vocês.